mais direto, né? Os professores, os profissionais que estão ali, inclusive da gestão, muitas vezes, inclusive, são gente que tem a ver com vereadores da Câmara Municipal, lá na região da minha mãe, no Campo Limpo. Ela cuida de algumas escolas como supervisora, que estão diretamente ligadas ao Milton Leite, que é aqui presidente da Câmara de Vereadores, né? Então ele tem um curral eleitoral ali, que ele beneficia algumas famílias em troca do quê? Dessa verba que vai para essas escolas conveniadas. Né? E tem muitas escolas também que pertencem a um movimento social, associação de moradores, que também estão nessa mesma situação. Só que o certo é a gente ter todo um controle dessa escola, da rede de educação de modo geral, na mão da administração direta do Estado. Né? Por quê? Porque é só assim que a gente consegue garantir os níveis de ida de recurso, de controle, inclusive curricular, né? Que a gente sabe, não é o ideal também, a gente tem que ter um controle popular das escolas, um controle a partir da comunidade, dos professores, funcionários, estudantes, mas não dá para a gente trocar 6 por meia dúzia e passar esse dinheiro simplesmente para a mão dessas escolas que falham com os requisitos mínimos de segurança, de currículo, de direitos trabalhistas, tem um amplo uso da terceirização também nesses lugares. Então, quando a gente está falando de financiamento, a gente está falando sobre para onde vai essa verba pública, né? Que tem que ir para a escola pública, não para a escola privada. Né? Não adianta a gente fazer, senão vira uma lógica de voucher, né? Que é o grande debate aí que a direita tem trazido para a educação no último tempo, qual que é a solução? É o voucher. A gente paga a escola privada para botar aluno da escola pública. Por que não usa esse recurso para fazer escola pública, então? Tem o recurso, né? Nem sequer a falácia da responsabilidade fiscal, ela se sustenta, né? E a gente sabe, a gente está vivendo uma situação que com o teto de gastos, né, a emenda constitucional do teto de gastos, está tudo subfinanciado. Todo o serviço público está subfinanciado, né? Então, se a gente continua assim, com esse teto de gastos e com essa política do Fundeb, que não tem um controle popular, que não tem um direcionamento social 100% para a escola pública, a gente vai continuar com a situação do jeito que está. Não vai ter expansão da rede pública, vai continuar engordando aí as escolas que cada vez mais são grandes monopólios de educação, né? A gente já viu isso, faz 10 anos que a gente já vê isso no ensino universitário, e agora isso tem cada vez mais entrado na educação básica também, né? Então, é isso. Precisamos botar dinheiro público na mão da escola pública, né? E não ficar desviando. Ô Gabriel, me tira uma dúvida. Então, nessas escolas conveniadas, no caso, os professores também são via contrato, sem a estabilidade do concurso público, consequentemente enfraquece também o sindicalismo, até porque, né? Não só... Porque aqui em São Paulo a gente tem uma defasagem sindical nesse setor dos professores muito grande, né? Primeiro que tem, só do serviço público, tem uns 3, 4 sindicatos, né? Não tem uma unicidade sindical. E segundo que esses professores das escolas conveniadas também não entra no plano de carreira, não entra na estabilidade estatutária, não tem o mesmo nível salarial, né? Não tem concurso, é tudo contratado, né? Então, o que a gente precisa fazer em São Paulo é trazer essas escolas conveniadas para a rede pública. É o Estado que está financiando, né? E daí pegar esses professores, esses profissionais todos da escola e contratá-los, botá-los no serviço estatutário, né, como funcionário público, sem nenhum tipo de concurso também, porque esses professores já estão nessas escolas, né? Sim. É também o que a gente vem defendendo para a terceirização na própria rede, na rede direta, né? Não tem condição de ter trabalhadores com níveis diferentes que estão trabalhando no mesmo serviço, né? Então, é por aí que a gente começa a debater, porque senão vai ficar debatendo minúcia da leizinha do não sei o quê, e no fundo a escola pública não vai cumprir sua função social. Isso é interessante, Gabriel, porque esse ciclo democrático popular, né, das organizações que estão inseridas nessa perspectiva, PT, PCdoB, PDT e por aí vai, eles se orgulham de, por exemplo, ter aumentado, ter construído o número de escolas, ter aumentado o número de vagas, só que, por exemplo, aqui em Pernambuco, por exemplo, você tem mais de 20 mil professores e professoras que são contratos temporários. Você faz 11 anos que não tem concurso público para professor e professora na área de ciências humanas. Então, essa galera propositalmente enfraquece a base do movimento sindical, criando essa dualidade na categoria, gente com concurso, gente com contrato precário, na hora de uma greve, a galera que é contrato, fica com medo de entrar na movimentação. Ou seja, a galera faz de malícia para enfraquecer os movimentos de base dos trabalhadores e só dizer assim, não, construir 20 escolas, olha, nossa, como eu sou eficiente. E tem outra coisa, Gabriel, que é também um debate que me preocupa muito,
é o seguinte, quando eu era professor na escola da Polícia Militar lá da Bahia, existia uma pressão absurda para elevar o IDEB, né? Elevar o IDEB, e tudo era IDEB. Era um discurso totalmente formal, no sentido de criar, inclusive, aulas de reforço, de criar preparatório para a prova do IDEB. Então, saía qualquer debate de qualidade, de processo de aprendizagem, de defasagem, do conteúdo pedagógico. A gente não debatia isso, a gente debatia como aumentar a nota do IDEB. Fim e único. E aí, é muito usado por esse setor centro-esquerda aí, esse discurso do IDEB como um critério de medição da educação, né, da qualidade da educação, da qualidade nas escolas. Do ponto de vista da defesa de um projeto de uma escola pública e popular, como é que tu vê esse debate ultra focado no IDEB no IDEB, no índice, inclusive no índice de aprovação também, porque também existe uma pressão institucional artificial para fazer a aprovação automática dos alunos, né, e aumentar o índice de aprovação, consequentemente, o ranking da cidade e do estado nos critérios do MEC. Olha, eu gosto muito de uma reflexão que faz o Luiz Carlos de Freitas, que é um pedagogo, um estudioso aí, agora eu não me lembro de qual universidade que ele é, mas que ele fala sobre essas reformas neoliberais na educação, né? E aí ele coloca esse procedimento das provas padronizadas, né, como um dos carros-chefes desse processo. Ele, inclusive, vai resgatar como lá nos Estados Unidos isso aí foi utilizado para ser ferramenta de subfinanciamento de escolas em comunidades negras e comunidades latinas nas grandes metrópoles, né? Então, é um processo que tem a ver com isso, porque, na real, quando a gente coloca uma prova padronizada, primeiro, a gente não leva em consideração a realidade local que aquele estudante está inserido, né? Aqui em São Paulo, dados que eu estava estudando isso ontem, a gente tem 30% do território de São Paulo como zona rural. Cidade de São Paulo, município de São Paulo, 30% é zona rural. Você vai dizer que a educação do estudante que está lá no fundo que você não conhece, mas Marcilac, Cidade de Tiradentes, o fundo da periferia de São Paulo, zona rural, é a mesma educação do estudante que está aqui no centro? Não é, né? Então, quando a gente padroniza todo o currículo escolar a partir dessas provas estandartizadas, como eles chamam, né, padronizadas, que em geral são feitas de cima para baixo, né, não com a participação da comunidade escolar, não entendendo quais são as prioridades daquele corpo discente, daquele corpo docente, né, a gente começa a ter um dado somente quantitativo, né, de entendimento da escola, e não qualitativo. Aí a gente não consegue pautar, por exemplo, os avanços que as escolas têm que ter em outras áreas, né? Estamos falando, por exemplo, dessas provas